Boa noite aos irmãos. É muito bom estar aqui hoje para mais uma vez estudarmos sobre a palavra de Deus, mais uma vez adorar o seu nome. E nesta noite estudaremos a mensagem com o título O Verdadeiro Amor. O amor, que é um sentimento, uma emoção, algo tão presente no nosso cotidiano. Hoje iremos ver sobre o que é o verdadeiro amor. Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós podemos estabelecer essa relação. Deus é a mesma coisa que amor, e amor é a mesma coisa que Deus. E esse amor que Deus é um amor muito mais profundo do que o que nós falamos como amor. Deus é amor. Então ele não é vingativo, ele não é orgulhoso, ele não se vinga, ele é amor, ele é paciência, ele é felicidade, ele é alegria. Então Deus é amor, em toda a completude da palavra. Amor por nós realmente. Ele não é como o ser humano que é vingativo, que é injusto, que é arrogante. Não, ele é amor, ele é paciência e várias outras características que nós conhecemos dele. E esse amor incondicional, esse amor que nós não entendemos, mas é o amor de Deus. É o amor que Deus tem por nós, que nós também devemos ter pelo nosso semelhante, pelas pessoas. Então, nós vimos que Deus é a mesma coisa que amor. E amor é a mesma coisa que Deus. Então, eu quero fazer um exercício com os irmãos. Vamos voltar agora ao começo da Bíblia. Gênesis 1, verso 1 até o 4. Quem achar pode ler para mim, por favor, também. Gênesis 1, 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Muito bem, obrigado. O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente viu no primeiro verso que Deus é amor, certo? São a mesma coisa. Então agora eu quero reler esses versos que a gente leu, só que trocando a palavra Deus por amor. Afinal, eles são a mesma coisa. Então ficaria assim: no princípio criou o amor, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do amor se movia sobre a face das águas. E disse o amor: haja luz, e houve luz. E viu o amor que era boa a luz, e fez o amor separação entre a luz e as trevas. Bateu, né? Parece que fez sentido. Afinal, Deus realmente é amor, e amor é Deus, são a mesma coisa. Então, se nós formos na Bíblia pegar todos os versos que tem a palavra Deus e substituirmos por amor, 90%, porque eu não testei todos, mas a maioria vai dar certo, o sentido continua o mesmo. Porque assim como o amor é algo bom, é algo a ser desejado, algo a ser praticado, Deus também, precisamos de Deus, assim como precisamos do amor. Porém, o amor, ele não pode ser praticado sozinho. Não tem como eu amar a mim mesmo. Esse não é um amor de verdade. Seria só um narcisismo qualquer. Então, o amor precisa de outro ser para ser exercitado. Precisa de pelo menos duas pessoas. Então, Deus não pode ser amor só com ele, sozinho. Por isso ele criou a nós, criou suas criaturas, criou o mundo todo, o universo todo. Então precisa de pelo menos duas pessoas para que haja esse amor, para que possa ser exercitado o amor. Então o amor de Deus em nós também não pode ser praticado, exercido, se nós ficarmos sozinhos, isolados de todo mundo. Precisamos amar outras pessoas, amar primeiramente a Deus e amar outras pessoas também. Vamos ler agora em 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então aqui falando um pouquinho sobre a importância do amor. E novamente vamos fazer aquele mesmo exercício. A gente vai fazer um pouquinho isso. Então trocando a palavra amor por Deus. Vamos ver se dá certo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse Deus,
seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse Deus, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse Deus, nada disso me aproveitaria. De novo, funcionou. Faz sentido, não é? Então, se nós fizermos tudo isso daqui, e não tivermos amor, não tivermos um propósito por trás disso, de nada adianta. Assim como também se fizermos tudo isso, e não tivermos Deus, de nada adianta. O conhecimento que nós temos, a teologia que nós temos, se não tiver amor, se não tiver Deus, não serve para nada. É só arrogância, é só vaidade, é só conhecimento qualquer. Se nós temos o conhecimento, mas não tem o porquê daquilo, o espírito por trás daquilo, não adianta de nada. Tanto é que existem teólogos que são ateus. Afinal, a Bíblia é um livro. Eu posso estudá-la como eu quiser. Eu não preciso crer em Deus para estudar o livro. Mas é óbvio que o espírito da Bíblia é crer em Deus. Tem um sentido por trás disso. Mas todo esse nosso conhecimento, tudo isso que nós fazemos, que nós praticamos, que nós temos, se nós não tivermos um porquê disso tudo, não adianta de nada. Uma pessoa pode ler a Bíblia, pode vir aqui à igreja, pode dar oferta, pode estar em todos os cultos, pode ajudar o próximo, pode fazer de tudo. Mas se não tiver Deus, se não tiver um porquê de verdade daquilo, não adianta de nada. É como disse aqui o verso. Vai ser como metal que tine, vai ser algo vazio. Continuando no verso 4, agora até o 8, já mudando as palavras. Então, tá amor, a gente vai mudar por Deus. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8. Deus é sofredor, é benigno. Deus não é invejoso. Deus não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. De novo, dá certo, trocar a palavra amor por Deus. Então, vimos aqui que Deus é amor. Vimos que se nós fizermos tudo o que nós fazemos e temos o conhecimento, mas não tivermos o amor, não tivermos Deus, não adianta de nada. E aqui vimos um pouquinho mais sobre o que é o amor, ou sobre o que é Deus. Aqui fala que ele não se irrita, que ele é paciente, que não busca a própria glória, não folga com a injustiça, mas com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse verso a gente já conhece bem. Então esse é o amor, esse é Deus. Então vemos que o amor não é só algumas palavrinhas, não é só falar eu te amo. Então essas 3 palavrinhas é algo fácil de falar. Mas o difícil é realmente praticar isso, realmente é fazer, é amar a pessoa de verdade. O amor não é só palavras, ele é ação, ele é entrega, é renúncia, é uma vida inteira, é um dia a dia, é uma constância. Isso é o amor de verdade. Então ele é uma pessoa, o amor é Deus, é uma pessoa, não é simplesmente uma palavra, uma coisa qualquer que a gente fala, mas é algo real, algo forte, é uma pessoa, é uma ação, é um sentimento. E lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, em Efésios fala que nós devemos ser imitadores de Deus. E Deus é o quê? Amor. Então, nós devemos ser amor também. E o que amor é? Que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Fala que ele é sofredor, é benigno, tudo isso que nós lemos. Então, o que Deus quer que nós sejamos? Ele quer que o Vinícius seja sofredor, seja benigno. Ele quer que a Hannah não seja invejosa. Quer que a Antônia não trate com leviandade, não se ensoberbeça, mas nem se porte com indecência. Não busque os seus próprios interesses, não se irrite, não suspeite mal, não folgue com a injustiça, mas com a verdade. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer que a Raquel nunca fale, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Então, quando nós trazemos isso para a nossa realidade e vemos que Deus quer que nós sejamos isso, a coisa fica mais difícil.
Nós vemos a santidade de Deus e falamos, nossa, eu tenho que ser assim. E aí fica mais difícil as coisas. Então nós vemos que o amor é sacrifício, que ele é entrega, é renúncia. Como eu disse, não é só falar, é realmente praticar, realmente agir. Conta essa história de um casal que eles tinham se casado recentemente. E no começo tudo é muito bom, né? Na amizade é ótimo, o namoro é perfeito, aí vem o noivado, vem a lua de mel, vem os primeiros meses, ali os primeiros dias, tudo é ótimo, tudo é bom. Acabei de casar, gosto da pessoa, estou conversando, tudo é perfeito. Porém, os dias vão passando, os meses, os anos, até que um dia a esposa falou, meu bem, eu estou cansada, cheguei aqui do trabalho tarde, estou cansada, será que você pode me ajudar aqui na louça, me ajudar aqui só um pouquinho? E o marido falou, meu bem, se eu não for te ajudar, você quer pedir divórcio de mim? Ela falou, não amor, o que é isso? Claro que não vou pedir divórcio só por causa disso. Ele falou, tá bom, então não vou te ajudar, então não vou não. Aí tá bom, mas o tempo se passou e a esposa de novo falou, querido, estou aqui muito atarefada, estou cansada, será que você pode me ajudar a fazer a comida? Faz lá uma comida gostosa pra gente, aquela lá que você sabe fazer. Ele falou de novo, você vai pedir divórcio pra mim se eu não fizer? Ela falou, não, claro que não, eu dou um jeito aqui, eu faço. Ele falou, tá bom, então não vou fazer. Outra vez, amor, você pode me ajudar a cuidar das crianças, colocar elas para dormir? Você vai pedir divórcio? Não, tá bom, então eu não vou fazer. Com o tempo, ela vai pedir divórcio? Vai, com certeza. Porque não é essa ideia que nós temos, né, de que as pessoas se amam, então é só ela tem que fazer tudo para mim. O amor não é assim. Nós lemos aqui que o amor não é egoísta. Então o amor precisa de duas pessoas, como a gente viu, e precisa que as duas se doem, que as duas se entreguem, que as duas façam alguma coisa. Não adianta só, como nessa história, a esposa ficar fazendo tudo para o marido e ele não fazer nada. Não amar a esposa de verdade. Então, o amor não é só um pico, não é só algo agora e pronto. Essa emoção, esse alto momento. Não, é constância. É algo do dia a dia. São pequenas coisas, momentos altos, momentos baixos. Isso é o amor. É uma constância do dia a dia realmente. O mundo, ele precisa de amor. Ele necessita de amor. Só que ele busca tudo errado. Ele busca no lugar errado, da forma errada, do jeito errado. E nós temos a verdade, nós sabemos onde procurar o amor, quem é o amor, nós temos e sabemos como fazer isso direito, mas o mundo não sabe. Ele continua dia após dia, procurando amor, procurando paz, felicidade, nos lugares errados, do jeito errado. E aí o mundo não se satisfaz. Ele morre sem achar amor, sem achar paz, alegria de verdade. Mas nós temos essa verdade, nós sabemos onde é o amor, quem é o amor. E no reino de Deus, no céu, é o amor que vai reinar. É Deus que vai reinar. Ou seja, nós também vamos reinar. É esse caráter que nós vimos aqui no verso de 1 Coríntios, que é o amor, que é paciente, é benigno e tudo isso. É isso, são essas pessoas que vão reinar no céu, que vão estar no reino de Deus. Então é assim que nós também devemos ser para estar no reino de Deus. Então nós voltamos ao texto que foi lido no começo para a nossa reflexão. De Apocalipse 2,4, que fala, retorne ao seu primeiro amor. Retornar ao primeiro amor, aquele que é o primeiro compromisso, aquele que é a primeira importância, o nosso primeiro amor. Então vamos voltar e ler os textos de Apocalipse 2, versos 2 até o 4. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, aqui Deus falando na carta para Éfeso, da igreja, ele fala, eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, tudo que você já fez no começo, todas as provas que você passou, que você vai à igreja, dá o dízimo, tudo que você fez, grandes coisas. Porém, uma coisa eu tenho contra você, você deixou seu primeiro amor. Aquele amor lá do passado, você deixou. Você está só fazendo as coisas por fazer, só porque eu já costumo, eu estou fazendo porque sim. E se nós, novamente, mudarmos amor por Deus, também tem um sentido muito interessante. Você deixou o seu primeiro Deus, aquele que te salvou, aquele que tem aquela emoção realmente. Quando nós conhecemos a Deus pela primeira vez, nós temos aquele fascínio, falando, uau,
que homem é esse? Que Deus é esse? Tem aquela maravilha, porque caramba, isso está na Bíblia, Deus veio aqui, veio por mim, morreu por mim, vai me salvar, vai me levar para o céu. Tem aquele primeiro amor realmente. Mas com o tempo, a gente vai enfraquecendo, vai esfriando, a gente vem à igreja, dá o dízimo, mas aquele primeiro amor, aquele primeiro fervor, aquele primeiro sentimento que a gente teve, acabou, vai passando, infelizmente. E ao longo da história, nós vemos milhares de histórias de pessoas que conheceram Jesus, que se apaixonaram realmente por Jesus, amaram a Jesus e sofreram assim, coisas terríveis, inimagináveis, que a gente nem pensa, nem passa pela nossa cabeça a realidade dessas pessoas. Pessoas que realmente morreram por Cristo e realmente levaram isso até o fim, viveram por Cristo realmente. Que o primeiro amor delas, que aquele fascínio por Cristo, se acompanhou até o resto da vida. Tem um ditado que fala mais ou menos assim: enquanto tem tempos difíceis, formam homens fortes. Os homens fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis criam homens fracos. E os homens fracos criam tempos difíceis. Então, quando tem muita dificuldade, as pessoas tinham que realmente escolher. Ou você segue a Deus, ou você vai morrer. Aquele primeiro amor delas foi testado e elas continuaram no primeiro amor. Continuaram seguindo a Cristo até o fim da vida. Mas quando não tem dificuldade, quando tudo é fácil, não tem ninguém para te atrapalhar, é enfraquecendo. No final, bom, né? Vou indo. Quando você não sente falta de Jesus, quando você não precisa de Jesus, você começa a confiar em você mesmo e as coisas vão indo. Porém, nós precisamos ir a Jesus de verdade, com sinceridade, de coração aberto. Quando nós vemos a Jesus, conhecemos a Jesus, nós vemos como Ele é maravilhoso. Então, quando nós vemos Jesus, vemos a cruz dele, sua história, seu amor por nós, nós olhamos e falamos: uau, como que eu não vou amar esse Jesus? Como eu não vou segui-lo? Como eu não vou me apaixonar por Jesus? Esse é o nosso sentimento quando nós conhecemos a Cristo. O amor de Cristo, o seu sacrifício por Ele nos constrange realmente. Como que Ele desceu do céu, veio aqui na terra e morreu por mim? Eu sou tão pecador, sou tão pequeno, tão inferior. Isso realmente nos extasia, isso realmente nos impressiona demais. Então, como nós não vamos amá-lo? Como nós não vamos segui-lo? Como que nós não vamos olhar para o mundo ao nosso redor e ver Cristo, ver Deus? Como a gente não pode olhar para o céu e pensar: nossa, é ali que Jesus foi para o céu e Ele vai voltar por ali? Como a gente não pode ver o pôr do sol, que é a coisa mais linda, e falar: nossa, era nesse horário que Deus ia visitar Adão e Eva? Como a gente não pode olhar para o mar e falar: nossa, Jesus andou por ali? Olhar para uma flor e falar: olha, Deus que criou essa flor. Quando nós amamos alguém, nós pensamos nele o tempo todo. Tudo que nós vemos nos remete àquela pessoa. A gente pensa: nossa, eu quero estar com aquela pessoa, eu quero ir lá vê-la, eu quero falar com ela. Assim também tem que ser com Deus. Esse primeiro amor, esse amor intenso, é que nós devemos ter com Deus também. Devemos tudo a Cristo, toda a nossa vida, tudo que nós temos e somos, nós devemos completamente a Cristo. Nós temos que ter experiências profundas com Ele, de verdade. Não só assim, passageiro, não uma coisa rápida, de oi, tchau, tudo bem. Não, é algo com calma. A gente senta e fala com Deus de verdade. Aquele momento em que nós olhamos para Deus, olhamos para nós mesmos e falamos: uau, eu não sou parecido com Deus. Eu sou tão pecador, tão diferente, tão ruim. E Deus é tão bom, tão santo. É nesse momento que a gente olha para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, por favor. Fica aqui comigo, me abraça. Segura minha mão e não me solta, por favor. Eu preciso de ti. Eu sou tão pecador, mas eu quero estar junto do Senhor. Eu quero ficar aqui junto com você. Então, por favor, me ajuda. Esses momentos nós devemos ter com Deus. Mas se a gente for parar para pensar, quando foi a última vez que a gente realmente teve um tempo assim com Deus? Que a gente realmente parou, que a gente realmente chorou para Deus, jogou nos braços dele? Ou será que a gente está só passando a nossa vida por passar, lendo um pouquinho ali, um pouquinho cá, cantando, só por cantar? Mas muito bem, nós falamos tudo isso sobre amor, sobre ter intimidade com Deus, sobre amar a Deus. Mas de onde vem exatamente esse amor? Vemos que vem de Deus, né, obviamente. Mas de onde vem esse amor exatamente? No mundo inteiro, o símbolo do amor é um coração, certo? A gente olha para um coração e pensa em amor.
Mas, será que o amor realmente vem do coração? Na Bíblia, nós vemos vários versos falando, né, sobre cuidar do nosso coração, sobre dar um novo coração, que só quem tiver um coração puro vai entrar no céu. Mas essa era uma linguagem antiga, porque eles não conheciam a mente, certo? Então, atualmente, a ciência, né, diz que o nosso corpo é feito só de biologia, de química, de processos, então tudo tem uma explicação. Não é algo místico assim. Então, cada área tem uma explicação do amor. Então, por exemplo, da perspectiva da biologia ou da neurociência, eu pesquisei no Google, diz assim: é uma resposta emocional e motivacional ligada ao prazer, envolvendo áreas cerebrais como o hipotálamo, o núcleo accumbens e a liberação de dopamina. Serve para formar vínculos e inibir comportamentos defensivos. Já da perspectiva emocional ou da psicológica, fala que é um sentimento genuíno de afeto e afeição que desperta a admiração e vontade de cuidar. Envolve não só a emoção, mas também a vontade e a razão. O amor como ação. O amor verdadeiro é muitas vezes considerado uma decisão consciente de buscar o bem do outro, exigindo sacrifício e respeito, indo além de um simples sentimento passageiro, entre outros aqui. Então, antigamente as pessoas achavam que era algo místico, que tinha algum sentido por trás disso, mas atualmente as pessoas falam, não, é simplesmente um processo biológico, químico, não tem nada de especial. É só o seu cérebro que manda alguns neurotransmissores, seu corpo reage assim, você sente isso, então tudo tem uma explicação. Mas parece que isso tira um pouquinho de Deus, não é? Parece que isso quer explicar demais, falando, não tem nada demais, só uma resposta, só a natureza agindo. Por mais que isso sim seja verdade, que é assim que o nosso corpo funcione, mas não é só isso. Nós sabemos que Deus é amor, então realmente é Deus agindo na gente. Realmente é algo que vem do céu, algo que não é natural a nós, mas que é Deus que coloca no nosso coração. Em Provérbios, no capítulo 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui um exemplo de verso falando para nós guardarmos o nosso coração. Aqui também falando da mente. Então, o nosso coração, que é tido como símbolo do amor, também podemos cometer o amor realmente. Então, cuidado com o nosso amor. Cuidado com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está dirigindo o seu amor. Porque é de lá que vai ser a sua decisão eterna. É daí que procedem as fontes da vida, como diz aqui no verso. Então, é da sua mente, do seu amor, do seu entendimento que procedem aquilo que vai decidir o seu destino final. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, apenas aqueles que forem limpos de coração de verdade, aqueles que forem amor, como nós vimos em 1 Coríntios 13, esses é que verão a Deus. Esses que estarão no reino de Deus, porque o amor vai reinar no céu, Deus vai reinar no céu. E em vários outros textos da Bíblia, como em Davi também falando, né? Deus, cria em mim um coração novo, me dá um coração de carne. Deus fala isso, eu vou tirar esse coração de pedra, esse amor perturbado, esse amor corrompido que vocês têm. Vou dar um coração de carne, um amor de verdade, o meu amor, um amor real. E nós vemos em tudo isso que esse amor, como eu já disse agora há pouco, que esse amor não é só falar, não é só palavras, é realmente ação, é entrega, é renúncia. Então o amor também está aliado às obras. A continuação do verso de Apocalipse 2, no capítulo 2, versos agora 4 e 5. Diz assim, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso nós já vimos, certo? Verso 4. Agora o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, aliado ao primeiro amor, aquele primeiro sentimento, aquela emoção ao conhecer a Jesus, tem as primeiras obras também, veja. Não está separado uma coisa da outra. Quando nós temos amor, temos obras. Quando nós temos amor, temos o sentimento, temos a emoção, tem obras também que acompanham. É igual a salvação, pela graça, pelas obras. Então, quando nós amamos, temos também as obras. Tem renúncia, sacrifício, tudo isso que nós falamos. Vamos ler agora em 1 João, no capítulo 2, versos 3 a 6. Quem achar pode ler também, por favor. 1 João 2,
3 a 6. E nisto sabemos ou conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Isso, obrigado. Então, aqui como diz o verso, se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos. Você quer saber se você realmente ama Deus? Você está guardando os mandamentos. Então é isso que resume aqui o verso. Aqui fala que ninguém pode dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não é igual a Deus, não faz as obras de Deus. Então também devemos nós ser assim, sermos iguais a Deus, fazermos as obras de Deus. O amor não é só uma palavra, é ação, é renúncia e entrega. Jesus, em toda a sua vida, aqui no seu ministério, nós formos parar para ler os evangelhos, ele nunca disse eu te amo para uma pessoa. A gente não vê essa frase na Bíblia. Jesus falando eu te amo. Para ninguém. Mas Jesus não amou as pessoas? Mas ele não precisava dizer isso. Porque as ações dele já diziam isso. O seu comportamento já dizia isso. Ele falava com pessoas sem ninguém mais falava. Ele olhava com amor, com cuidado para as pessoas. Ele não precisava falar, porque ele já agia assim. Então vejam que o amor não é só uma palavra, de novo reforçando isso. É muito mais do que só uma palavra. É realmente um estilo de vida. São ações que definem o amor. E quando nós conhecemos a Jesus, isso nos transforma completamente. Voltando àquele primeiro amor, como a gente está falando. Quando nós temos essa emoção, esse grande conhecimento de Jesus a primeira vez, nós somos transformados, completamente transformados. Como não amar a Cristo? Como não amar o semelhante? No Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, página 418, diz assim: é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Se o eu é seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho invariavelmente será em direção descendente. Então, se nós contemplarmos a Cristo, seremos transformados semelhança a Cristo. Que o Espírito de Profecia fala, que aquilo que nós contemplamos, aquilo que ocupa a nossa mente constantemente, é isso que nos transforma. Então, se estivermos sempre com Cristo à nossa frente, olhando para Cristo, é isso que vai nos transformar. Se nós amarmos a Cristo realmente, e quisermos amar a Ele, nós também amaremos as pessoas ao nosso redor, amaremos a Deus. O amor dele vai vir sobre nós. Charles Spurgeon, um grande pregador dos Estados Unidos, disse assim: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o pecado pregou o seu amado no madeiro. Então, se eu amo Jesus, se Ele é meu melhor amigo, se eu realmente me apaixonei por Ele, se eu amo Ele, como é que eu vou gostar do pecado, que é aquilo que matou? Se nós aqui, na nossa convivência terrena, gostamos muito de uma pessoa, amamos muito uma pessoa, e algo ou alguém o machuca, faz algo mal para ele, nós não vamos gostar desse algo ou alguém, certo? Mas então por que nós amamos o pecado? Por que nós gostamos do pecado? Constantemente vamos atrás do pecado, sendo que Ele matou o nosso melhor amigo, nosso Salvador Jesus. Então o nosso amor terreno aqui nas nossos relacionamentos, com as pessoas, nós amamos tanto elas, nos esforçamos tanto por elas, se pensamos tanto nelas, mas e por Jesus? A gente tem às vezes tanta pressa para ficar com Jesus, enquanto a gente pode passar horas com a nossa família, com nossos amigos, mas com Jesus parece que é tão pesado às vezes. 5 minutos é muita coisa, mas eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer outra coisa. Não, mas está chato essa leitura aqui da Bíblia. Não, rapidinho aqui, eu só vou ler um pouquinho, vou ler o verso aqui e pronto, já está bom, já fiz minha parte. Por que a gente ama tantas pessoas, gosta tanto das pessoas, mas não ama a Deus? A gente realmente, com pressa, a gente é uma coisa chata, algo que perde tempo, parece, mas não, a gente tem que acalmar e ficar realmente com Deus. Realmente ler a Bíblia, nem que seja um verso, mas de verdade ler, ficar ali com Deus e orar para Deus.
Certa pessoa perguntou para outra pessoa, qual que é o seu lugar favorito? E essa pessoa refletiu um pouco e falou, olha, não tem exatamente esse lugar favorito, mas eu tenho uma pessoa favorita. Onde essa pessoa estiver, ali é o meu lugar favorito. E essa pessoa para nós tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Tem uma música dos Arautos do Rei que fala que o céu é onde Jesus está. O céu pode ser em qualquer lugar, basta que Jesus está lá. Enquanto nós, aqui na nossa vivência, amamos pessoas, gostamos delas, a gente não pode estar com elas 100% do tempo. Mas Jesus, sim, Ele está conosco 100% do tempo. Então, onde estivermos com Jesus, lá deve ser o nosso lugar favorito. Lá deve ser o melhor lugar do mundo. Imaginem só agora, quando nós chegarmos no céu, Jesus voltar, e nós olharmos para Jesus e podemos ir lá abraçá-lo. Poder finalmente ver Ele, tocar Ele, abraçar Jesus. E quão feliz vai ser quando Ele olhar para a gente e falar, eu te conheço, eu lembro de você lá da terra. Eu conheço você. Naquelas noites em que você estava triste, que você estava sozinho e você me buscou. Naqueles dias que você não estava assim com muito ânimo, com muita força, mas você me buscou. Que felicidade vai ser reconhecido por Jesus. Que Ele olhe para nós e fala, você, eu lembro de você. Vem para mim, bendito, vem. Eu preparei um lugar aqui para você. E quão triste vai ser quando Jesus olhar para o outro lado e falar, eu não conheço vocês. O Espírito de profecia fala que não existe palavras mais duras, mais tristes, mais desesperadoras que uma pessoa pode ouvir do que ouvir Jesus falando para ela, eu não vos conheço. E muitas vezes nós aqui na Terra vivemos assim, como se não conhecêssemos Jesus. E lá no final, o triste final disso tudo, vai ser Jesus falando isso também para a gente, eu não conheço você. Você só falou, mas não viveu de verdade comigo. Agora um pensamento, se todas as pessoas, se todos os irmãos da nossa igreja fossem tão amigos de Jesus, amassem tanto a Jesus como você, como será que a igreja estaria? Vamos pensar aqui individualmente, se todos os irmãos da nossa igreja, da Reforma, amassem tanto a Jesus como eu amo, será que a igreja estaria melhor? Será que estaria pior? Será que estaria igual? Exatamente, irmãos, amar uns aos outros. Então, é algo realmente para a gente pensar. Será que eu estou amando Jesus o suficiente? Será que eu estou praticando esse verdadeiro amor? Ou será que a gente está só caindo na rotina? Quando nós deixamos alguém ir, quando tem uma separação, enfim, quando nós nos desligamos de outra pessoa, ou alguma coisa, é porque aquilo parou de nos encantar, parou de fazer sentido na nossa vida. Então, quando a gente troca um móvel na nossa casa, é porque está podre ou está estragado, porque, acho, mas isso tão bonito assim, não está mais me fascinando, não estou mais contemplando isso direito. É isso que acontece quando nós deixamos alguém, alguma pessoa ir embora. E que não seja Jesus assim. Nós não deixemos de nos apaixonar realmente por Jesus. Nós não deixemos de amá-lo realmente. Deus, Ele nos ama infinitamente. Nos ama incondicionalmente. Mas nós, como seres humanos, infelizmente, com o nosso amor deturpado, nós colocamos alguns empecilhos. Assim como a história que eu falei do marido e da mulher. Nós colocamos algumas coisinhas. Mas isso aqui é ponto de salvação? Então eu vou ter que fazer, eu tenho que cumprir. É ponto de salvação? Não. Então não tem muita importância, né? Se eu gosto, se me faz feliz, então não tem muita importância fazer não. A gente quer viver junto com Deus, mas ao mesmo tempo junto com o mundo. Só que não dá para ser assim. Nós temos que ser completamente de Cristo. Então que nós realmente possamos não abandonar esse primeiro amor. Por mais que a vida pese, que seja difícil, que a rotina venha, não vai ser sempre aquele pico. Mas que a gente possa ter uma vida constante com Deus. Um amor constante com Ele. Muito mais do que amar as pessoas aqui na Terra, muito mais do que apreciar as pessoas aqui na Terra, nós possamos realmente amar a Cristo. Amá-lo de verdade. Porque essa é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Muito mais do que amar amigos, família. Deus, Jesus, Ele é o ser que mais merece o nosso amor. Nós possamos realmente ser apaixonados por Cristo e amá-lo de verdade. Amém.